É importante, irmãos e irmãs, que nós nos atentemos disso. Preste bem atenção. É importante que você se atente acerca dessa realidade. Porque muitas vezes a imagem de Deus que nós temos dentro de nós é uma imagem muito deformada. É uma imagem muito imprecisa. E da imagem que nós temos de Deus depende o nosso relacionamento com Ele. E depende o relacionamento que nós temos com os outros. Tem muitos que veem Deus, cristãos mesmo agora entrando no nosso domínio. Tem muitos que veem Deus como um Deus justiceiro. Como aquele Deus que eu preciso fazer aquilo. Porque se eu não fazer, e por ter essa imagem de Deus tão imprecisa, acabam tendo uma vida pesada. A religião acaba, em vez de se tornar um elemento de libertação, se torna um elemento de aprisionamento, que coloca mais peso ainda sobre as costas. E o duro que não para só na gente, né? Porque se parasse só na gente era muito bom. Porque quando nós temos uma imagem de Deus muito justiceiro, nós somos justiceiros conosco mesmos e principalmente com aqueles que compõem a nossa vida. Aí começamos a colocar peso nos outros. Aí começamos a exigir. Aí começamos a não permitir a fragilidade em nós e nos outros. E a exigir, a exigir, a exigir. Opa, tem alguma coisa errada. Por isso que quando eu encontro uma pessoa que é muito assim, sabe? Eu começo a rezar para que a pessoa tenha uma experiência, entenda bem. Rezar para que a pessoa tenha uma experiência, um dia de se encontrar com a própria fragilidade, uma experiência de queda. Porque muitas vezes somente uma experiência de queda e de fraqueza faz a gente entender como é que funciona o coração daquele pai da parábola do filho pródigo. Somente uma experiência com nossa própria fragilidade faz a gente entender como funciona o coração desse Deus aqui, dessa parábola, que deixa 99 ovelhas para cuidar daquela que se perdeu. Deus não é um Deus justiceiro. Deus é, antes e acima de tudo, como bem definiu São João, um Deus que ama. Porque ama, perdoa. Porque ama, respeita. Porque ama, espera o tempo de cada um florescer. Porque ama, sabe que somos humanos e que não somos anjos. Por isso que muitas vezes quem não consegue lidar com as próprias fraquezas, quem não consegue se permitir errar, é porque muitas vezes tem uma imagem imprecisa de Deus dentro de si. Muitas vezes ainda não permitiu que Deus o ame, o ame como Ele é, como Ele está. Porque Deus não tem nenhum problema com a sua humanidade, sabia? Desde o dia que você nasceu, Ele sabia que você era quem você é. Somos nós que nos espantamos, né? Às vezes chegam pessoas em mim e falam: Padre, eu descobri esse defeito em mim. Ai, Padre, o que eu vou fazer? Eu falo para a pessoa: você descobriu agora, mas Deus já sabia. Nós que somos consagrados, Deus quando escolheu você já sabia todos os seus defeitos, sabia? E Ele não desistiu de você não. E quando você descobre, quando eu descubro, muitas vezes a gente fala: ai meu Deus, como eu posso eu ser assim e Deus acreditar em mim? Ele já acreditava muito antes de você saber do seu defeito. Deus não tem nenhum problema com a nossa humanidade. Quem tem muitas vezes somos nós, que cometemos o pecado da idolatria por não nos permitir ser humanos, ser pessoas que têm fragilidades, que têm defeitos, que têm erros. Deus não tem problema com isso. Ele sabe que nós erramos para aprender, que nós caímos para aprender a andar, que nós muitas vezes vamos tropeçar para aprender a ficar de pé. Ele não tem problema com isso. O problema muitas vezes está em nós e na nossa maneira de compreender a Deus. Irmãos e irmãs, precisamos purificar a imagem de Deus dentro de nós. Precisamos purificar a compreensão que nós temos de Deus, para que nós entendamos Deus como Ele é, e não como a gente acha que Ele é. Porque senão nós vamos aprisionar nós mesmos em um fardo pesadíssimo e também vamos jogar esse fardo sobre os outros. Vivendo uma religião de opressão, e não uma religião verdadeira que torna o nosso coração mais livre, uma liberdade que brota da crença e do fato de se compreender amado e aceito, assim como é. Que essa liturgia nos ajude a de fato vivermos com profundidade essa misericórdia e esse amor de Deus que nos encontra e que acredita
em todos nós.